Antes de mais nada, eu queria que soubessem que, mesmo no século II, a partir do ano 150, já existia heresias no meio dos cristãos. Aqueles homens que vieram após os apóstolos, depois da morte dos apóstolos, já existia heresia mesmo antes do surgimento da Igreja Católica. O próprio apóstolo Paulo profetizou sobre isso. Ele disse: "Eu temo que depois da minha morte, lobos devoradores entrarão e destruirão o rebanho." Então é importante saber que nem todos esses homens que eu vou citar aqui significa que eles pregaram a verdade genuína. Nós encontramos Tertuliano, no fim do segundo século, que era um bom homem, mas ele foi o primeiro a introduzir a palavra Santíssima Trindade. Depois vem Atanásio de Alexandria, defende isso, e Constantino estabelece, ele sendo imperador. Mas é comum você encontrar vestígios de heresia já no século II, no ano 250. Um católico me disse que há nas cavernas vestígios de que os cristãos do século II já veneravam Maria. Eu não duvido. Eu acredito que 30 anos depois da morte do último apóstolo, já começou gente na igreja com heresias. E o que se deve mesmo levar em consideração é a Bíblia. Porque 30 anos depois da morte do último apóstolo, já surgiu heresias. Eu sou líder de congregação e sei o que significa isso. Você começa um ministério, 10 anos depois começa a aparecer heresias. Imagine 30 anos depois. Então, depois que o último apóstolo morreu, eu não duvido que por volta do ano 150 já tivesse alguns loucos com ideia de adorar a mãe de Jesus, com ideia de adorar São Pedro, de papa, de bispo sobre bispo, que é o que nós encontramos na história. Já encontramos um tal de Aniceto lá em Roma, no ano 154, que se colocou como bispo dos bispos. Nós sabemos que o dicionário bíblico diz que nos tempos dos apóstolos, bispo era o próprio dirigente da congregação local. Bispo, ancião, presbítero, é o mesmo homem. Aí diz que só futuramente que eles inventaram essa ideia de que o bispo era chefe de um outro, uma hierarquia. E Deus até chamou isso de obra dos nicolaítas e disse que aborrecia isso, nós encontramos na Bíblia, que infelizmente isso tem entrado no protestantismo e está nessa mensagem, não na mensagem do Mão Brana, mas nesses grupos da mensagem do Brasil e outros lugares do mundo. Mas o que nós devemos mesmo colocar nossa fé é no que a Bíblia diz. Quando você vê falar sobre Irineu de Lyon ou Irineu de Leão, Leão era o nome do lugar onde ele era bispo, pastor. Você entra no Wikipédia, o Wikipédia é um site que infelizmente ele é autoeditável, não é confiável, porque, por exemplo, um pastor que crê na Trindade entra ali e ele redigita, ele pode colocar que Irineu, por exemplo, cria na Trindade. E então entra outro da unicidade e ele pode redigitar e colocar que Irineu cria na unicidade. Então é um site, o Wikipédia é um site autoeditável. As pessoas, todos os internautas têm o direito de redigitar e fazer o que quiser, então não é confiável. Então eu fui pesquisar e descobri que tem o Google Acadêmico, que é mais confiável. E esse estudo que eu quero fazer sobre Irineu é no Google Acadêmico. Para nós ver aí essa transição do cristianismo primitivo tornando-se cristianismo católico. Essa transição começou exatamente no ano 154, quando o cristianismo foi deixando de ser apostólico e foi tornando-se
católico. Quando Constantino chegou em 306, ele já se converteu a este cristianismo moderno, que tinha deixado de ser apostólico, que já estava passando a ser católico, porém ainda não tinha essa denominação católica. E ele dá a liberdade para eles, e no ano 380, o imperador Teodósio assina o Edito de Milão e nomeia esse sistema, esse pensamento aí que prevaleceu sobre os outros, o pensamento de Atanásio, esse pensamento destes homens que, como Tertuliano, Atanásio e assim por diante, prevaleceu sobre o pensamento de outros. E Teodósio legalizou e colocou o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu quero voltar e ficar no século II, ali, ano 150 até o máximo ano 200, para a gente ver o pensamento desses homens. E eu quero tomar Irineu no Google acadêmico. Então, a primeira coisa que se deve notar é que quando eles tomam a história de Irineu, por exemplo, um teólogo católico, ele vai interpretar os escritos de Irineu para o catolicismo, para tentar colocar Irineu como sendo um católico. E até diz que Papias foi canonizado santo católico, mas se você notar, ele foi mesmo canonizado santo católico, mas depois que a Igreja Católica se tornou Igreja Católica, lá depois do ano 380. Mas no tempo de Papias ele não era santo católico, porque não existia Igreja Católica no tempo de Papias. A Igreja Católica tem a especialidade de manipular um texto histórico para parecer que aquele personagem pertencia à Igreja Católica. Quando diz Irineu era bispo da Igreja de Leão, o pensamento que vem na cabeça do leitor é que Irineu era bispo da Igreja Católica em Leão. Primeiro, não podia ser porque a Igreja Católica não existia nesse tempo. Ela passou a ser Igreja Católica em 380. Muitas doutrinas foram estabelecidas em 325, uma mudança da Páscoa judaica para uma Páscoa católica, estabelecimento da Santíssima Trindade defendida por Atanásio, criada por Tertuliano, foi tudo estabelecido no Concílio de Nicéia. Mas o nome Igreja Católica recebeu em 380 com o Edito de Milão, pelo imperador Teodósio. Então a manipulação vem aí, inclusive, posso citar Joana d'Arc, aquela moça de 18 anos. Nós encontramos que esta jovem, ela adquiriu uma certa popularidade na França. E ela tinha certos dons dados por Deus. E naquele tempo a Igreja Católica, isso foi no ano 1430, estava matando as mulheres que tinham dom de profecia, porque eram mortas como bruxa, como feiticeiras. E a Igreja Católica achou que Joana d'Arc era uma bruxa, uma feiticeira, mas ela tinha uma grande popularidade, e aí diz que ela teve um certo fracasso no cerco de Paris, como diz nesse artigo aqui, ó. Contudo, a popularidade de Joana d'Arc dentre a nobreza francesa despencou. Ela começou a cair de popularidade. E em 23 de maio de 1430, ela foi capturada em Compiègne pelos Bourguignons, um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Eles a entregaram nas mãos do governo da Inglaterra e colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Coulon. Ora, esse bispo era católico, subordinado ao Papa. Eu tenho certeza que o Papa tinha poder de dar ordem a este bispo de não executar a Joana d'Arc.
Mas diz que o bispo, jogando contra ela diversas acusações de cunho religioso, Calhoun a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira. Joana foi executada em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Mas olha o que acontece depois que ela foi morta. Sua morte, contudo, a elevou aos status de Marte e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. E é o que acontece. A popularidade dela, depois de morta, cresce. Ela foi morta por um bispo católico que era subordinado ao Papa. O Papa tinha poder de dizer para ele não matar ela. Mas eles mataram porque eles criam que ela era uma bruxa. Mas depois que eles viram a popularidade dela crescer após a morte, eles pensaram, estamos perdendo dinheiro. Porque a maioria de gente acreditando que ela era uma santa, era fácil, através do nome de Joana, fazer dela uma santa e, como ela tinha muitos adeptos, agora ganhar dinheiro em cima do nome dela, com festividades e assim por diante. Então a Igreja Católica deu um jeito de canonizar ela e dizer que ela era santa católica, quando na verdade a Igreja Católica quem matou Joana d'Arc. E hoje você entra nos sites católicos para ver o que eles dizem sobre Joana d'Arc. E eles dizem isso aqui, ó. Carlos VII, sentindo-se firme e poderoso no trono, esqueceu-se da gratidão que devia a Santa Joana d'Arc. Abandonou-a e ela, por sua vez, continuou a luta por amor a seu país e para ver o seu povo livre dos sofrimentos impostos pelos ingleses. Assim, na tentativa de salvar a cidade de Compiègne, das mãos dos ingleses, ela acabou presa e levada a um falso tribunal, presta atenção, de inquisição, chefiada por um bispo corrupto. Ora, mas que bispo corrupto? Ele era bispo católico, subordinado ao Papa, que recebera grande soma para condenar a santa. Não, ela não era santa. A Igreja Católica cria que ela era uma bruxa. Virou santa depois. Assim, apesar da defesa feita assombrosa pela própria Joana, inspirada por Deus, sem um defensor do Estado e que tinha direito a... ela foi condenada por bruxaria e heresia. E assim, Santa Joana d'Arc, que antes era bruxa, recebeu a pena de ser queimada em praça pública. Isso foi no dia 30 de maio de 1431. Você veja como a Igreja Católica manipula por causa do dinheiro. E ela fez isso com Irineu, ela fez isso com Papias, ela fez com Policarpo. Esses homens nunca foram católicos. Portanto, vamos ver o pensamento de Irineu através do Google acadêmico e vamos ver o pensamento dele, se era trinitário, se era católico ou o que era. Bem, sabemos que Irineu era contra o pensamento gnóstico. Ele era realmente contra isso. Ele escreveu livros contra os gnósticos. Ele era contra a heresia. Claro, aquele era um tempo que estava surgindo muita heresia. Não era ainda catolicismo, mas o cristianismo verdadeiro estava começando a ser infectado pelo vírus de pensamento estranho, de pastores, de congregação, os mesmos que são mesmos bispos, começaram a ter pensamento, dizer, eu creio que Maria, ela também intercede junto a Deus, eu creio que São Pedro, quando Jesus disse que ele tinha a chave do reino, eu creio que significa que ele era um chefe sobre os pastores, que inclusive esse mesmo pensamento entra até hoje. Aqui no meu grupo, nós estávamos unidos aí, nós estávamos unidos com um homem aí que usou essa mesma coisa do século II, usando Pedro, dizendo que Pedro era o porta-voz no dia de Pentecoste, que Deus deu a chave para ele, que Deus disse para ele apacentar as ovelhas, e que Deus tem um homem em cada era, e pega o irmão Brana que diz isso também, só que o irmão Brana se refere aos profetas, e a pessoa vai interpretando e colocando do jeito dele, né?
esse indivíduo aí de Franca, né? Que eu expulsei daqui. Então, no tempo de Irineu, estava assim. É normal isso acontecer no cristianismo. Então, veio o pastor Aniceto, o bispo Aniceto, e achava que ele era bispo sobre os bispos, e se colocou lá em Roma, que ele era chefe. Inclusive, o Mombrana cita que Policarpo foi até ele para tentar um acordo e não conseguiu. E então, heresias sobre a mãe de Jesus, heresias sobre Mateus 28:19. Eu acho que, como Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho que são 3 pessoas distintas. Tertuliano estava com esse pensamento já no século II. E ele viveu ali contemporâneo a Irineu. Mas o que importa para nós não é isso. O que importa é que a Bíblia, nos tempos apostólicos, Pedro, Tiago, João, Paulo, os escritores da Bíblia não escreveram isso. E pelos seus textos a gente vê que eles não criam nisso. Mas eu quero defender Irineu, porque a Igreja Católica diz que Irineu era isto, era católico, né? Então eu quero defender Irineu aqui, nesse texto. Então, eu quero ver a página que diz argumento de Irineu. Olha, diz assim essa parte que eu sublinhei, diz: ele, Irineu, apelou para os escritos sagrados que constituíam o fundamento dos ensinos da igreja. Agora, quando diz desse jeito, você pensa o seguinte: ele apelou pelos escritos sagrados que constituía o fundamento da igreja católica? Não, da igreja apostólica. Observe o que diz aqui, ó. Ele apelou para os escritos sagrados que constituem o fundamento dos ensinamentos da igreja. O Velho Testamento na versão da Septuaginta e os livros que mais tarde seriam conhecidos como Novo Testamento. E insistiu, veja bem, Irineu insistiu em que estas fontes escritas eram o único padrão final do autêntico ensinamento cristão. Então ele enfatizou que a única verdade que existia era o que a Bíblia diz, é exatamente o que nós diz hoje. Ele tentou levar as pessoas para a Bíblia, para o que a Bíblia diz. Não para o ensinamento católico. A Igreja Católica não existia nesse tempo, existia apenas argumentos já errados. Argumentos errados existiam. Pensamentos errôneos, fora da palavra. Então isso foi se fortificando, até que chegou Constantino e oficializou esses pensamentos errados e formou disso uma religião. E Teodócio, do ano 380, colocou o nome de catolicismo. Então, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a organização dos pensamentos errados que surgiu nesta época. Porém, vamos continuar com Irineu. Agora já sabemos que Irineu defendia que a Bíblia, os escritos dos apóstolos e dos profetas, o Velho Testamento e ali o Novo Testamento, que é lógico que ainda não estava encadernado, mas nós encontramos que eles já existiam de forma separada, um livro aqui, outro ali, e que se você for fazer um estudo, você vai ver que ela não estava encadernada numa só Bíblia, e que no ano 325 foi feita a decisão de quais livros ia fazer parte do cânon e assim, e assim por diante. Mas aqui encontramos que Irineu ele já tinha acesso às cartas dos apóstolos separadamente. Mas entrando nesse site aqui, é o Veritatis Splendor, é um site católico de hoje, e aí eu quero ver o que este teólogo aqui católico diz. Sabemos que Irineu defendia que a Bíblia era a única regra de fé. Pois aqui está, Irineu diz assim, ó: e instituiu em que estas fontes, que era o Novo Testamento e o Velho Testamento, insistiu que estas fontes escritas eram o único padrão final do autêntico ensinamento cristão. Então, este era o pensamento de Irineu, que a Bíblia, os escritos apostólicos, eram
o único padrão final do autêntico ensinamento cristão. Agora vamos ver o site católico Veritatis Splendor hoje. Vamos ver se a Igreja Católica crer nisso, crer como Irineu, que a palavra de Deus, a Bíblia, é o único padrão final, é a única regra de fé. Então diz aqui: os católicos têm a Bíblia como regra de fé. Entretanto, não a única regra de fé. As primeiras coisas entram primeiro na religião dos católicos. Então, os católicos são guiados em seu julgamento religioso, primeiro pela Igreja, segundo pela Bíblia. Ou seja, olha a diferença. Enquanto que Irineu cria que a palavra de Deus, a Bíblia, era a única regra de fé, a Igreja Católica crê que primeiro é a Igreja, depois a gente vai ver a Bíblia. Se a Bíblia disser alguma coisa que a Igreja diz, a gente crê. Se a Bíblia disser alguma coisa diferente da Igreja, a gente não crê. Então esse é o pensamento católico. Inclusive ele critica aqui embaixo Martinho Lutero, porque Martinho Lutero acreditava nisso, como Irineu, que a única regra de fé é a Bíblia. E diz assim, ó, se a Bíblia é a única regra de fé, nomeie o texto do Novo Testamento que garante tal falsa conclusão que o padre renegado Martinho Lutero criou, e você usasse seu cérebro em vez de suas emoções. Então observe que ele está criticando e dizendo que a pessoa não usa o cérebro, né? O padre aqui não usa o cérebro quando a pessoa diz que a Bíblia é a única regra de fé. Então ele está dizendo que Irineu não usava o cérebro. Então quando eles hoje vêm e dizem assim, Irineu era um santo nosso, então você vai ver que está entrando em contradição. Era um santo católico e que não usava o cérebro, então, porque ele cria que a Bíblia é a única regra de fé. Continuando, estamos vendo qual era a crença de Irineu, o que ele cria, o que ele acreditava. Então, a doutrina de Deus, crida por Irineu, por volta de meados do segundo século, começou a surgir nos círculos cristãos uma crença elaborada de formulações confessionais, catequéticas e batismais, ou seja, por volta do século II começou o nhenhenhen. A gente fala aqui no Pará, nhenhenhen é aquela história, um diz uma coisa, outro diz outra. Tertuliano começou a achar que Jesus falou Pai, Filho e Espírito Santo, então é três. E aí então vinha outro e outro dizendo, não, Maria, e ela tal, ela que está aqui em Apocalipse 12 com a lua vestida do sol, é Maria, e cada um colocando uma interpretação. Isso não era a Igreja Católica ainda, mas era a formação acontecendo, o espírito, o diabo entrando ali e formando. Isso no século II, por isso diz, por volta de meados do século II, começou a surgir nos círculos cristãos uma crescente elaboração de formulações confessionais catequéticas e batismais, bem como o esforço de falar sobre as implicações mais amplas das mesmas em nível intelectual. Estas elaborações marcam a transição de uma teologia primária para uma teologia secundária. Ou seja, essas confusão, essas discussão, cada um pensando de um jeito, começou a marcar uma teologia, veja bem, começou a trazer uma transição. O que é a transição? Uma mudança. Uma transição de uma teologia, ou seja, de um pensamento teológico primário para uma teologia secundária. Aquele pensamento teológico primário, aquele pensamento teológico do tempo dos apóstolos, que Deus é um só, que devemos que ser monoteísta, que Jesus é a carne e Deus, o Espírito, desceu e habitou nesse corpo, e que ele e o Pai eram um só, como disse para Filipe, quando perguntou, mostre-nos o Pai, o que nos basta, e Filipe perguntou, mostre-nos o Pai, é o que nos basta, e ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai. Esse pensamento era o primário, era o pensamento apostólico. Ele começou a mudar para ter uma transição, uma mudança de um pensamento primário para uma teologia secundária.
ou de segundo nível, em resposta às necessidades de explicar o que acontecia quando alguém era batizado. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome do Senhor Jesus? Aí uns diziam, mas os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Mas outros diziam assim, mas você já viu o que ele disse lá em Mateus 28:19? E começou essa encrenca. Então, ou seja, qual o significado do novo relacionamento estabelecido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas especificamente a necessidade de interpretar as fórmulas catequéticas, confessionais e batismais em face dos escritos heréticos, foi o contexto no qual começou a surgir a busca intelectual, ou seja, a busca mental dos homens fora da Bíblia, da doutrina da Trindade. Quer dizer, foi aí que eles começaram a achar que Deus era uma trindade. Não existia antes. Então, olha, sabe o que o texto diz? Veja bem, foi o contexto no qual começou a surgir a busca intelectual. Ou seja, intelectual é do pensamento humano. A busca intelectual, vamos raciocinar. O Mombrana disse que quando você deixa a palavra de Deus e vai buscar inteligência, você sai da palavra. Então começou a surgir a busca intelectual da doutrina da Trindade. Aí a gente vai ver agora como Irineu se comportou diante disso, vendo os seus colegas com esses pensamentos, Tertuliano e Aniceto. Qual foi a posição de Irineu? Ele sendo um cristão, discípulo de Policarpo, Policarpo discípulo do próprio João Apóstolo. Então, a posição dele nós vamos ver nesse estudo. Foi o contexto no qual começou a surgir a busca intelectual da doutrina da Trindade. Em Irineu encontramos a primeira elaboração extensa da forma batismal. Veja bem, o autor do texto aqui, que eu tenho certeza que é denominacional e trinitariano, coloca assim, ó. Em Irineu encontramos a primeira elaboração extensa das fórmulas batismais, triade, ou melhor dizendo, das formas batismais triádicas. Observe que ele não usa a palavra trindade, triádica, porque nós também, da mesma forma hoje, nós da Mensagem de Mombrana, cremos sim em 3 atribuições, é o que nós chamamos. Nós não chamamos de Santíssima Trindade, nós chamamos em 3 atribuições. Então, até aqui, os cristãos criam na triádica, ou seja, 3 atribuições, Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com as suas implicações, como uma resposta direta ao desafio lançado pelos gnosticismo, a concepção cristã de Deus. Irineu. Então, como Irineu se comportou diante desses pensamentos loucos que estavam surgindo, que Constantino depois estabeleceu como religião oficial e está aí até hoje? Irineu inicia com a regra da verdade. Entre aspas está a tradição. Bom, quando fala desta forma, aqui no contexto, a pessoa que está lendo, se ela for católica principalmente, ela pensa, Irineu usou a tradição católica. Não, observe essa tradição que está se referindo aqui. Olha que tradição é, preste atenção. Irineu inicia com a regra da verdade, a tradição, ou ensino transmitido pelos apóstolos e fielmente preservado pela igreja. Olha só. Não é a tradição católica, porque a igreja católica não existia nesse tempo. Irineu, ele fica com a regra da verdade, a tradição, ou ensinamento transmitido pelos apóstolos e fielmente preservados pela igreja. Que igreja? Igreja católica? Não, pela igreja primitiva. Pelaquela igreja de Paulo, de Pedro, de Tiago. Irineu ficou agarrado a isto, no pensamento transmitido pelos apóstolos. A partir daí, ele desenvolve o seu entendimento acerca da unidade de Deus e da realidade da triade divina, ou seja, da realidade desse Pai, Filho e Espírito Santo, dessas 3 atribuições. Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia, veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo.
Não havia um credo em Leão. Leão era a cidade que ele era pastor. Não havia um credo em Leão, mas uma linguagem triádica sobre o que significa ser um cristão. Evidentemente, ainda não havia uma doutrina da Trindade, apesar das suas afirmações. Ao contrário, Irineu demonstrou ter uma mente altamente criativa ao deduzir as implicações das fórmulas tradicionais para muitas áreas do pensamento cristão, particularmente para a ideia de Deus. Ou seja, na igreja de Leão, onde Irineu era pastor, não havia esta doutrina da Trindade. Vamos mais para frente. Veja bem, aqui nessa página diz: Irineu afirma que Deus é um e único em sua majestade e bondade, e supremo no seu poder. Os termos que ele emprega são tomados curiosamente do judaísmo helenístico e da teologia do médio platonismo. Ele escreve que Deus é incriado, correto, Irineu está certo, ninguém criou Deus, ninguém fez Deus. Incompreensível, também correto, não tem como você compreender, entender Deus, você tem que crer. Sem figura ou forma, outra coisa correta que Irineu estava, Deus não é um velhinho de barba branca como os crentes e os católicos de hoje pensam, ele não era uma pessoa, uma figura. Pois Irineu diz aqui, ó, sem figura ou forma, impassível e incapaz de erro. Este era o pensamento de Irineu, o qual não é o pensamento dos teólogos de hoje. Não é o pensamento de Tertuliano que trouxe a Trindade depois, porque Tertuliano trouxe a Trindade dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, personalidades, figuras que tenham forma. Irineu defendia que esse Deus é sem figura ou forma. Nesta página o texto diz: da mesma maneira que os ensinos gnósticos levam Irineu a enfatizar a unidade de Deus, a regra da verdade ligada ao batismo, o faz refletir sobre as distinções do ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Irineu mostra a dificuldade de se reconciliar uma só realidade divina com tais distinções. Isto é, como afirmar a unidade de Deus e ao mesmo tempo preservar a triade. Ou seja, como você consegue crer que Deus é um, mesmo ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo? Era isso que ele defendia. Mas não foi isso que Tertuliano fez. Tertuliano veio e disse: são Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Ele não. Ele queria defender que Pai, Filho e Espírito Santo pode sim ser uma só pessoa. Pois é o que diz aqui. Isto é como afirmar a unidade de Deus e ao mesmo tempo preservar a triade. Ao mesmo tempo preservar Pai, Filho e Espírito Santo. Crer que ele é Pai, que ele é Filho e que é Espírito Santo, mas não são três. No seu pensamento, as próprias relações agora veja bem, abre aspas, pessoas, que foi o que Tertuliano trouxe depois. Em seu pensamento, as próprias relações das pessoas da triade permanecem obscuras. Ou seja, isso é uma coisa obscura. Como é que você vai crer em três pessoas? Ele achou isso uma coisa obscura. Ele trata das implicações da fórmula, mas se recusa a ir além disso. Esta tarefa seria deixada para teólogos posteriores, ou seja, Irineu não cria nisso. Irineu não cria em três pessoas distintas. Então ele deixou isso de lado, para ele isso era uma coisa obscura. E isso ficou para teólogos que vieram depois. Você está vendo aí? Vieram depois. Irineu verdadeiramente era um filho de Deus.